E aí, Brasil! Tudo bem, meu Brasil brasileiro? Que alegria! Gravando aqui meu primeiro vídeo de 2024. Nós que encerramos em dezembro um ciclo, né, de lives. Viemos de 9 meses de lives, sendo pelo menos aí 6, 7 meses diário, né? De segunda a sexta a gente estava aqui nas lives e foi um tempo tão poderoso que nós crescemos tanto, né? E no dia 1º de janeiro, eu estava orando, pedindo ao Senhor direção para o meu ano, que, né, buscando ao Senhor entender o que o Senhor queria para minha vida neste ano. E aí eu fui inspirada com uma palavra que está lá em 1 Samuel 30. E aí eu pensei, vou repartir essa palavra com as minhas irmãs. Nós que estamos entrando em 2024, não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas o importante é que a palavra ela é atemporal, né? Então ela serve para hoje, dia 7 de janeiro, como ela serve também para o dia 7 de dezembro. Se você entender essa palavra e dizer, eu creio nessa palavra e vou viver, ela terá efeito na sua vida. Mas eu recebi essa palavra no dia 1º de janeiro. E eu estava ali orando e falando, Senhor, como que será este ano, né? O que o Senhor tem para nós esse ano, o Senhor tem para mim esse ano. E o Senhor me trouxe essa palavra. E eu espero que essa palavra também seja uma bússola para a sua vida, assim como foi para a minha. E se você for abençoado por essa palavra, eu quero te convidar a curtir, comentar e compartilhar. Porque essa é a maneira que a gente agradece no YouTube, né? Quando algum conteúdo nos enriquece, quando algo nos abençoa, a maneira de nós dizermos obrigado para quem o fez é compartilhando, é curtindo, é comentando. Então eu espero que da mesma maneira que eu fui abençoada com essa palavra, você também seja em nome de Jesus. Então eu quero fazer uma breve oração para a gente começar a ler a palavra e entender o que o Senhor tem para nós, tá bom? Então fecha os teus olhos e diz assim, Senhor, fala comigo. Se o Senhor não falou com você ainda em 2024, se você tá sem norte ainda, se você tá sem direção ainda, talvez essa seja uma oportunidade de você ouvir a voz de Deus, combinado? Então bora lá. Pai, é muito bom estarmos aqui, é muito bom, Senhor, ter essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra com as minhas irmãs. Essas que me abençoaram tanto, Senhor, por tantos momentos em que nós nos reunimos para meditar na Tua palavra. Agora o Senhor está nos levando a uma nova estratégia e eu te louvo por isso, porque o Senhor sempre faz nova todas as coisas. E essa estratégia que o Senhor tem me dado, Pai, de gravar vídeos para repartir aquilo que o céu tem compartilhado ao meu coração, é uma maneira poderosa, Senhor, de nós sermos também abençoados e continuarmos a andarmos juntas. Eu quero te pedir, me inspira a fazer isso. É desafiador para mim, Senhor, gravar vídeo, mas Tu sabes o meu desejo de abençoar outras pessoas. Então eu te peço, usa a minha vida e que a palavra que sai da minha boca seja cirúrgica para abençoar a vida daquele que a ouve. Eu quero te pedir, Senhor, que se essa pessoa que está ouvindo agora, ela estiver sem direção, estiver sem norte, estiver perdida, cansada, sem esperança, que ela venha ser renovada por essa palavra. A Tua palavra que é viva e eficaz. Tua palavra que renova. Tua palavra, Senhor, que dá ânimo ao coração cansado. E é o que eu te peço, Senhor, reanima os nossos corações para que possamos viver o melhor ano das nossas vidas até hoje. Que os nossos dias, os dias que estão por vir, Pai, venha a ser um dia de restituição e despojo, porque essa é a vontade do Senhor para nós. Então que possamos entender a Tua palavra, vivê-la e praticá-la para a glória do Teu nome. Amém. Amém? Então bora lá. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Samuel 30. Então assim, dá uma pausa agora no vídeo, corre lá, pega a sua Bíblia, encontra 1 Samuel e lê comigo. Não se acomode em apenas me ouvir, mas acompanhe a leitura com os teus olhos, porque enquanto você lê, o Espírito vai falar com você, além daquilo que eu for capaz de falar com a minha boca, certo? Então, lê comigo, entenda a palavra do Senhor, medite junto comigo, e eu tenho certeza que será poderoso para a sua vida. Então, o que diz em 1 Samuel 30? Vamos lá. Quando Davi e seus soldados chegaram a Siclag, no 3º dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Siclag. Então, só vou te sintonizar. A gente aqui tá contando uma história de Davi. Lembra Davi que venceu o gigante com a pedrinha? Ele tacou a pedra, pegou na testa do gigante, o gigante morreu.
Davi, que entre os seus irmãos, bonito, altos, né, formosos, foi escolhido para ser o rei de Israel e escolhido pelo próprio Deus. Quando a própria família achava que ele não tinha potencial, Deus enxergou o potencial em Davi e o chamou para ser rei de Israel. Quando Deus chama Davi e enxerga em Davi o que os homens não conseguiam enxergar, sabe o que aconteceu? Problema na vida de Davi, olha que loucura. Deus enxerga em Davi aquilo que os homens não fazia questão de rejeitar, né? Ah, Davi não tem força, Davi não pode, Davi não tem potencial para isso. E Deus enxerga em Davi exatamente aquilo que as pessoas não enxergavam. E essa unção que Deus derrama sobre Davi, porque o que Deus enxerga em Davi? Um coração, né? Um coração puro, disposto a glorificar o nome do Senhor. E quando o Senhor começa a confirmar os passos de Davi, em Provérbios diz isso, né? Que os passos de um homem bom são confirmados por Deus. Quando Deus sonda o coração de Davi e vê que a intenção de Davi é a melhor, o Senhor começa a confirmar os passos dele. Tudo que ele faz, ele tem êxito. E por ele ter êxito, ele causa inveja, as pessoas começam a ter inveja dele. E é uma loucura, né? Porque o Senhor tá te abençoando, você tá fazendo só o bem e as pessoas passam a ter inveja de você. As pessoas passam a tentar limitar o seu caminho porque Deus tem confirmado os seus passos. Isso aconteceu com Davi. Saul, precisamente, que era o rei da época, passou a perseguir Davi, porque Davi, por ter a bênção de Deus, se tornou uma ameaça para ele. E aí ele tenta matar Davi de toda forma, ele começa a perseguir Davi para matar, sabe? E aí Davi fala assim, eu preciso de um lugar para ter descanso, eu não posso viver fugindo, eu tenho uma família. E ele procura um lugar e ele encontra este lugar aqui que nós vamos ler, que se chama Siclag. Ele faz uma aliança com um homem chamado Aquis, e Aquis fala assim para ele, fica aqui em Siclag e a gente vai guerrear junto, a gente forma uma aliança, a gente firma uma parceria. Então imagina, Davi, que vem de uma série de ameaça, de fugir mesmo, porque Saul queria matá-lo, ele encontra um lugar de refúgio, né? Ele encontra em Aquis uma esperança. Ele falou, bom, eu tenho Aquis, eu vou lutar com Aquis, eu vou morar numa terra que ele vai me dar, e eu vou ficar de boa aqui, eu vou fazer uma parceria com ele, e vai ser uma parceria ganha-ganha. Já ouviu falar sobre isso? Uma negociação ganha-ganha, eu sirvo a Aquis e a Aquis vai me beneficiar, vai me servir também, me dando um lugar para eu morar, e esse lugar eu vou ter paz, e eu sei que Saul não vai vir aqui, e aí eu vou ter descanso. E aí, muito bem, ele começou com essa parceria com Aquis, e um dia os filisteus foram para uma batalha, e Aquis também foi convocado para essa batalha, e consequentemente Aquis trouxe Davi com ele. Só que os comandantes da batalha, que estavam junto com Aquis, quando viram Davi, falaram assim, esquece, não queremos esse homem aqui conosco. Por que nós não queremos esse homem aqui? Porque ele teve muitas vitórias, porque ele é muito forte e ele é uma ameaça para nós. E aqueles comandantes olharam para Davi e acharam que o coração de Davi era mau, né? Se Davi lutar com a gente, ele pode se virar contra nós, ele pode nos trair. O que eles não conheciam era o coração de Davi, né? Que Davi era um homem de bom coração. Era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem temente a Deus. Mas eles olharam, desconfiaram de Davi e fizeram com que Aquis rompesse aquela aliança e mandasse Davi voltar para casa. Então, quando Davi chega aqui no capítulo 30 em Siclag, ele já chega chateado, porque ele pensaram mal dele, sabe? Acho que a pior coisa é quando alguém pensa mal de nós, né? Quando nós estamos com boa intenção e as pessoas desconfiam da nossa boa intenção. Eu acho que é algo que acaba com a gente. Estava até conversando com um amigo esses dias e nós falávamos sobre isso. A pior coisa é quando alguém desconfia das nossas intenções, sendo essas intenções a mais pura, a mais genuína, e alguém olha para nós e diz, não é de confiança, é desonesto, tem mal intenção, sendo que tudo que nós queremos ali é ajudar, é cooperar, né? E foi isso que aconteceu com Davi. Quando ele chegou aqui em Siclag, depois do terceiro dia,
os amalequitas tinham atacado Siclag. Siclag, que era o lugar do quê? Do descanso, do refúgio, lembra? Foi Aquis que deu para ele morar. E lá, olha o que aconteceu. Lá os amalequitas entraram em Siclag, levaram como prisioneiro mulher, jovens, idosos, não mataram ninguém, mas levaram todo mundo como prisioneiro. E não bastando isso, olha o que eles fizeram. Eles colocaram fogo na cidade. Então, o que eles puderam carregar, que foram as mulheres, os idosos, as crianças, ouro, prata, tudo que eles de valor, eles levaram. O que eles não puderam carregar, eles colocaram fogo. Olha o que está escrito no 2. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, mulheres, jovens e idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo. Ao chegar em Siclag, Davi e seus soldados, porque ele tinha uma galera com ele. Davi não estava sozinho. Davi tinha um exército que era fiel a ele, que guerreava com ele. Então, quando ele chega em Siclag com o seu exército, o que ele dá de cara? Ele vê que a cidade está destruída pelo fogo. E as mulheres não estão mais lá. Olha o que diz o 4. Davi e seus soldados choraram em alta voz até não ter mais força. Pensa, gente, você vem de uma fase de perseguição, querem te matar a todo custo, aí você consegue um lugar para você morar, para você se estabelecer, parece que tá tudo bem, aí de repente aquilo que tá tudo bem começa a dar sinal que não tá tão bem assim. Aí alguém desconfia de você, aquela aliança ela é prejudicada. Aí quando você chega na sua casa para você, porque nada melhor que chegar em casa, né? Não, agora eu vou deitar na minha cama, vou respirar. Aí quando chega em casa, cadê a casa? Fogo. Os inimigos entraram, os amalequitas, e colocaram fogo na cidade. A palavra diz que Davi e os seus homens, os seus soldados, choraram tanto. Imagina homem chorando, né? O tamanho do desespero que não era. Eles choraram tanto, a palavra diz que até não terem mais forças. E o pior, que se a gente continuar lendo aqui, você vai ver que os soldados de Davi ficaram com raiva de Davi. Sabe, existe um momento na nossa vida que as coisas começam a dar errado, né? E quando começam a dar errado, é difícil nós aceitarmos. Então, o que a gente faz? Terceiriza a responsabilidade. A culpa é de fulano. É por causa de fulano que eu tô assim. E os soldados fizeram isso. Eles passaram a responsabilizar Davi e falaram em apedrejá-lo. E Davi ali desesperado, porque ele também estava sofrendo. Davi também estava sendo prejudicado. Ele também tinha perdido mulheres, né? 2 mulheres tinham sido levadas, ele também tinha perdido seus filhos, os seus bens também tinham sido levados, ele estava na mesma condição, mas aquelas pessoas responsabilizavam ele. Olha que coisa mais terrível, né? Já passou por isso? De estar num momento difícil e alguém te culpar, a culpa é sua, né? Você que não cuidou dos seus filhos, foi você que não cuidou do seu trabalho, foi você que não cuidou da casa. Isso aconteceu porque a culpa é sua. E foi o que aconteceu com Davi. E aí a palavra diz que Davi, olha que forte, olha o versículo 6. Davi ficou profundamente angustiado, não é para menos, né? Nós ficamos assim, desesperados, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Não é que ele ouviu um burburinho, foi falado para ele. Não foi o terceiro que, talvez, não sei o que, ele ouviu os homens falando, vamos apedrejar, a culpa é sua, Davi. E todos estavam amargurados, todo mundo desesperado por causa dos filhos, das filhas. Aí, olha que poderoso que fala, na parte B do versículo 6. Porém, Davi se fortaleceu no seu Deus. Olha que forte. Davi, no momento caótico, desesperador, onde tudo parecia ter perdido, não tinha mais sentido. O que ele estava vivendo era algo surreal. O que ele estava vivendo era algo inexplicável. Não tinha caminho. Fazia sentido ele estar amargurado, ele chorar. Mas ele chorou, ele ficou amargurado. Mas a Bíblia diz que chegou uma hora que ele falou, chega, eu preciso me fortalecer no Senhor. E olha o que ele faz, ele vai até o sacerdote Abiatar, e ele pede que traga o colete sacerdotal, porque ele quer falar com o Senhor. Ele quer fazer perguntas ao Senhor. É como se Davi, trazendo para os nossos dias atuais,
ele saísse de perto de todo mundo, daquele burburinho, daquela falação, daquela acusação, todo mundo acusando ele, a culpa é sua. Ele sai deste lugar, ele vai para o secreto, talvez para o quarto, sabe? Ele entra no seu quarto e fala assim, eu não vou ficar ouvindo vocês, eu vou me fortalecer no Senhor. Ele levanta e vai para o secreto e vai fazer perguntas a Deus. O que eu faço agora? Você sabe que há momentos na nossa vida que nós temos que parar de ouvir as pessoas, de ouvir as notícias, de ouvir, de parar de ler o diagnóstico, parar de ler as cartas, parar de ler o contrato que foi rompido e se fortalecer no Senhor. Tem momentos em que nós precisamos cessar os nossos ouvidos do externo e nos retirar para consultar ao Senhor. E ele foi consultar ao Senhor e ele fala, Senhor, eu faço o que agora? Eu vou perseguir os meus inimigos? Eu vou ou eu fico? E sabe o que é importante nessa palavra? Que tem vezes que o Senhor não manda a gente ir, tem vezes que ele manda a gente ficar. Não, você vai ficar e você vai ver o livramento que eu vou te dar. Mas neste caso, quando Davi pergunta para o Senhor, o que eu faço, Senhor? Eu tô cansado, tô desgastado, emocionalmente abalado, parece que a gente não consegue mais, eu não sei se os soldados têm forças para lutar. Mas o que o Senhor disser eu faço, sabe aquele momento que você fala assim, o que eu faço agora? As minhas forças se acabaram. Como que eu vou reagir? Eu não consigo agir. Tem uma frase que me segue, né? Como agir quando não consegue reagir? O que eu faço quando eu perco as minhas forças? Qual é o passo que eu tenho que dar? O primeiro passo é parar de ouvir as vozes e consultar ao Senhor. Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar quando eu não sei o que fazer? Olha que poderoso isso. Como agir quando não consegue reagir? Qual é o primeiro passo? Se fortalecer no Senhor. Parar de ouvir as vozes que diz, a culpa é sua. Parar de ouvir as vozes que diz, não vai dar certo, você perdeu, acabou, aqui é o fim. Para de ouvir essas vozes e se fortalece no Senhor. E entra pro seu secreto, entra pro seu quarto e fala assim, o que eu faço agora? Qual é o passo que eu tenho? Eu não sei que passo que eu tenho que dar a Deus. Eu não sei o que eu tenho que fazer, Espírito Santo, mas se o Senhor me falar, mesmo eu fraco, mesmo eu angustiado, mesmo eu triste, mesmo eu não tendo condições humanas, se o Senhor mandar, eu vou e faço. E aí o Senhor disse para ele assim, olha o 7. Então Davi disse ao sacerdote, né? Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe e Davi ele foi consultar ao Senhor. Devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-lo? Porque o receio de Davi ele já faz 3 dias. Isso aconteceu, lembra que foi no 3º dia que isso tudo aconteceu que Davi chega. Então era como se Davi tivesse chegado atrasado. Era como se aquela atitude de Davi fosse tardia. Não dá mais tempo para recuperar. Já pensou isso na sua vida? Parece que diz assim, não dá mais tempo de eu recuperar meu casamento. Não dá mais tempo de eu recuperar a minha família. Não dá mais tempo de eu recuperar a minha vida profissional. Já passou a idade. Como é que eu vou recuperar a vida profissional agora? Não dá mais tempo. Não dá mais tempo para eu recuperar a minha saúde. Eu perdi tempo. Quando eu acordei, as coisas já tinham acontecido. Quando eu caí em si, já passou muito tempo. Como que eu vou recuperar? Essa era a situação de Davi. Ele disse assim, Senhor, se eu perseguir, ainda que eu me levante hoje, ainda que eu me tome uma posição hoje, vai dar tempo? Vai dar tempo de eu trazer de volta? Vai dar tempo de eu acompanhar, de eu alcançar? E aí o Senhor responde. Olha o que o Senhor fala para ele. Persigam. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. A ordem para o Senhor, a Davi, não é assim, fica na sua cama, fica chorando as suas perdas, fica desmotivado. O Senhor fala, não, Davi, levanta. Pode parecer que você perdeu tempo, pode parecer que você chegou atrasado, mas o fato de você ter se fortalecido em mim, eu vou remir o tempo e você vai alcançar sim, você vai trazer o que roubou de você, o que roubaram de você, você vai trazer de volta. Davi, ele pega, se levanta com os seus 600 homens e vai perseguir o inimigo. E vai em direção. Que direção? Como é que eu sei para onde eles foram? Como que eu sei aonde eles se esconderam? Não sei.
Como que eu faço para dar o primeiro passo? Como é que eu faço para restaurar minha família? Como é que eu faço para recuperar minha vida? Eu que agora em 2024 olho para minha história e vejo que tá tudo perdido. Eu que olho para minha história e vejo eu perdi tempo, olha a minha idade, olha a minha condição, olha o que aconteceu, olha o estado da minha empresa. Eu acordei tarde demais. Como é que eu vou fazer? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? E aí o Senhor foi guiando Davi. Eu quero dizer para você que quando você se fortalece no Senhor e você consulta a Deus, quem vai te guiar é o Senhor. Eu não sei o que fazer, tá tudo certo, porque o Senhor é o que vai te guiar. E aí Davi começou a ser guiado por Deus e quando ele chega, ele passa por um caminho e ele encontra um egípcio. Olha o que diz o capítulo 11, no versículo 11. Encontraram no caminho um egípcio. E os soldados trouxeram a Davi. Você sabe que às vezes a gente tá tão alvoroçado com os nossos problemas que a gente esquece, né, de olhar quem nós encontramos no caminho. A gente tá tão focado em nós, no nosso próprio umbigo, que a gente não tem vontade nem de estender a mão ao necessitado. E eles encontraram, os soldados encontraram um egípcio, deram água para ele, deram comida, um pedaço de bolo. E ele recobrou, ele tava caído à estrada, semi-morto. E os soldados olharam aquele homem e falaram assim, não, olha o valor de um coração bom, né? Quem tem coração bom não se cansa de fazer o bem. A palavra fala isso, né? Não vos canseis de fazer o bem. Às vezes a gente se cansa, né? Fazer o bem é cansativo. Porque parece que você está sempre fazendo o bem e as pessoas te retribuindo com o mal. E aqueles soldados, embora tivessem tido tanta decepção, quando eles encontraram aqueles egípcios, eles podiam descontar, né, descarregar a raiva deles naquele egípcio, mas não, eles acolheram aquele egípcio, eles viram que ele estava morrendo ali, aí eles deram água, eles deram comida, e aquele homem voltou à consciência. E aí ele estava diante de Davi, daí Davi perguntou, quem é você? Por que você está aí no meio do caminho? O que aconteceu? Davi que estava sem direção, Davi que estava diante de um cenário improvável, ele para no meio do caminho. Parece até que é perca de tempo, né? Parece que entrar no quarto, parece que ouvir a voz de Deus, parece que fazer o que Deus manda a gente fazer, parece que é perca de tempo. E olha o que aconteceu, Davi começa a interrogar esse homem, quem é você? De onde você vem? E aí ele começa a contar para Davi, olha Davi, eu fui abandonado no caminho pelo meu Senhor. Eu fazia parte de um exército, eu entrei em Ciclag, nós incendiamos essa cidade, mas no caminho eu adoeci. E o meu Senhor me largou ao caminho porque ele achou que eu era um peso morto, e ele me largou aqui. E ele se sentiu tão grato porque aquelas pessoas as pessoas que conheciam ele, que eram parceiros dele, largou ele no caminho. E Davi que não conhecia, Davi que não sabia quem ele era, estendeu a mão para ele. E aí Davi, ouvindo a história, ele falou assim, você sabe que a cidade que vocês destruíram era minha. E eu tô saindo daqui agora para buscar o que é meu. Então você vai me levar lá. E aí o homem fez um pedido a Davi, né? Se você me proteger, se você não me devolver ao meu Senhor, porque se ele souber que foi eu que te ajudei, ele vai me matar. Se você fizer uma aliança comigo, eu vou te levar aonde estão os seus inimigos. E Davi, que estava tão decepcionado com a aliança, ele não se deixou levar pelas suas emoções. Olha que interessante isso, né? Davi estava decepcionado com alianças. Cada vez que ele fazia aliança com alguém, alguma coisa acontecia no caminho e ele era prejudicado. Mas ele não se deixou levar pelas feridas do seu coração. E ele falou assim, eu vou fazer uma aliança com você. E eu vou te proteger e você me leva aonde estão os inimigos. E aí, aquele moço conduziu Davi até lá. E quando eles chegaram, olha que coisa mais linda. Quando Davi chegou, olha o 16, quando ele levou Davi até os amalequitas, eles estavam todos espalhados na região, comendo, bebendo, festejando, porque os amalequitas acharam que eles tinham tido vantagem sobre Davi. Eles tinham tido vantagem e eles venceram uma batalha de uma maneira covarde, porque eles não lutaram com soldados, eles lutaram com mulheres, com idosos e com crianças. Ou seja, eles não lutaram, eles só aprisionaram. E eles festejavam a sua própria covardia.
Olha o que eles estavam fazendo, comendo, festejando pelos bens que eles tinham tomado de Davi. Davi os atacou, naquele momento que eles estavam dispersos, achando que eles tinham vencido, Davi os atacou. E no dia seguinte, olha só, Davi, que estava vindo de uma decepção, cansado, emocionalmente desgastado, olha o que ele fez. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. Davi lutou, gente, dia e noite. E nenhum deles escapou. Davi, quando ele se fortalece no Senhor, ele estava cansado, emocionalmente desgastado, de repente ele é revigorado. E ele começa a batalhar, e ele batalha à noite, durante o dia, até o atardecer. E ele dá cabo de todos os seus inimigos. Ninguém escapou. E Davi recuperou tudo o que o inimigo tinha tirado deles, inclusive as suas mulheres. E sabe o que é mais lindo? É que nada faltou. Tudo que os amalequitas levaram, Davi recupera. Sabe qual é o nome disso? Restituição. Quando eu me levanto, quando eu me fortaleço no Senhor, quando eu peço para o Senhor guiar os meus passos, e eu não fico presa aos meus traumas, eu não fico presa aos meus dilemas, o meu coração permanece bondoso. Sabe o que o Senhor faz comigo? Ele me restitui tudo que foi levado. Não sei você, mas às vezes eu olho para algumas fases da minha vida e eu falo assim, nossa, aqui eu perdi. Aqui eu poderia ter tido uma melhor performance, eu poderia ter vivido melhor, hoje eu poderia estar melhor, mas eu perdi. E por que eu perdi? Eu perdi porque eu me distraí, eu perdi porque o inimigo me seduziu, eu perdi porque o inimigo me destruiu mesmo. Sabe, às vezes a gente nós estamos vivendo e aí o inimigo, o adversário das nossas almas, que ele veio para matar, roubar e destruir, ele entra em nossa vida sutilmente e ele leva coisas. Ele leva casamento, ele leva emprego, ele leva dinheiro, ele leva sonho, ele leva esperança, ele leva as nossas verdades, sabe? Ele carrega. Você que lá atrás teve tantos sonhos, hoje parece que você não tem mais nada, porque o inimigo levou tudo de você de uma maneira covarde. Usou da sua inocência, se aproveitou de você e levou tudo. E aí você olha hoje e se fala assim, eu não tenho mais nada. A ordem do Senhor para nós, agora em 2024, é para continuar lutando, não é para parar. A ordem do Senhor para nós em 2024 é lute, se fortaleça em mim, peça a direção todos os dias do que você tem que fazer, porque eu tenho para você restituição. Aquilo que foi roubado de você, aquilo que tiraram de você, aquilo que você perdeu às vezes por falta de sabedoria, por falta de entendimento, porque você ficou desapercebido, porque você não percebeu que aquilo era um laço, porque você, às vezes você errou, tá tudo bem, porque aqui é hora da gente ir pro secreto, falar, Senhor, o que eu faço agora? Eu não vou ficar mais como vítima, sabe? Às vezes a gente fica como vítima, né? Principalmente quando a gente erra, a gente fica como, nossa, mas eu não tenho mais direito. Ou se erraram com a gente, eu sou a vítima da situação. O Senhor falou, esquece esse lugar de vítima, esquece esse lugar de culpa, se fortaleça em mim. Me consulte, ande no lugar que eu vou te levar, e não deixe que as suas feridas elas sejam manifestas no caminho. Se permita ser curado, porque se no caminho você tiver que encontrar pessoas e ajudar, sou eu que estou colocando diante de você, e você vai ajudar, e são essas pessoas que você ajudar, são essas pequenas portas que você às vezes quer desprezar, que eu vou usar para te levar até onde você quer, até onde você deseja, até onde está o lugar da restituição. Olha que poderoso. Davi, ele lutou, gente, bravamente, mesmo estando cansado. Às vezes a gente se fala assim, eu tô cansado demais para lutar. Olha, 2023 foi um ano puxado, eu não tenho forças em 2024. O Senhor fala assim, você não tem, mas eu tenho para te dar, então se fortaleça em mim.
Continue lutando pela sua vida, pelo seu casamento, pelas suas finanças, pelos seus sonhos, eu não sei, pela sua vida ministerial, eu não sei, pelos seus filhos. Eu não sei o que você quer, mas o Senhor está dizendo para você hoje, continue lutando. Não se canse de fazer o bem e continue lutando, porque eu tenho para você restituição. O 19 diz, nada faltou. Ele recuperou os filhos, os idosos, as filhas, as coisas que foram levadas. Davi recuperou tudo. Tudo que você perdeu, eu quero profetizar que você vai recuperar. Tudo que você perdeu, eu quero profetizar que você vai recuperar. Nem coisa grande e nem pequena vai ficar para trás. O Senhor vai te restituir tudo que você perdeu, se você se fortalecer no Senhor. E olha o que diz o 20. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, estes são os despojos de Davi. Os amalequitas que entraram lá para roubar Davi, agora Davi pega o que era deles, sabe? Aquilo que o inimigo falou assim, isso aqui é meu, o Senhor vai lá e dá para Davi. Sabe o que isso quer dizer? Que existem tesouros escondidos nessa terra. Sabe o que isso quer dizer? Que existem tesouros que você não plantou, que existem coisas que você não trabalhou para ter, mas o Senhor ele vai te dar acréscimos. Aqui, despojo era assim, quando um rei saía para a batalha, o rei que vencia aquela batalha, ele tinha por direito pegar tudo aquilo que era do inimigo e trazer para sua casa. Então ele tinha riquezas que ele não tinha nem trabalhado para conquistar, que era a recompensa da sua vitória. E quando nós lutamos contra o inimigo, contra as emoções que querem nos parar, contra as mentiras do inimigo, o Senhor nos diz, tem despojo para você, eu vou tirar do inimigo e vou te dar. Eu vou tirar das mãos do inimigo e eu vou dar a você. Então, além de você restituir o que você perdeu, eu vou te dar acréscimo, eu vou te dar despojo. Despojo só vive aquele que aceita lutar. Eu coloquei até aqui, né? Recompensa de guerra é despojo. Quando eu aceito lutar, quando eu aceito me dedicar, quando eu aceito não desistir, o Senhor ele vai e cria uma situação para me favorecer. Gente, isso é favor de Deus. Não tem como explicar despojo. Despojo é favor de Deus. Despojo é o Senhor nos dar aquilo que nós não trabalhamos. Pensa, cai na sua conta um valor que você nem trabalhou, é seu. Como que chegou? É despojo, Deus mandou. É você conquistar e ter, é você ter aquilo que você nem trabalhou para ter. Mas o Senhor diz, pela sua perseverança, por você ter se fortalecido em mim, por você não ter desistido de lutar, por você ter passado a noite orando, a noite jejuando, ter permanecido fiel, por conta disso, eu vou te dar além daquilo que era direito seu. Restituição é direito, era aquilo que era meu e alguém levou. Então eu fui restituído. Despojo são acréscimos. E eu quero profetizar na sua vida que não vai ter só restituição. Você não só vai ter de volta daquilo que o inimigo roubou, mas você vai ter acréscimos de Deus, alegrias, coisas que você nem trabalhou, coisas que você nem imaginou, viagens que você nem programou, presentes do céu. Despojos são presentes de Deus para nós. Eu vou tirar, o Senhor dizendo, eu vou pegar aqui, ó, que o inimigo achou que era dele e vou dar para você. Vou dar para você como uma recompensa de você ter perseverado em mim. E olha o que os soldados diziam, este é o despojo de Davi. Eram os rebanhos que eles estavam levando. Os soldados pegaram, colocaram na frente, falaram, isso aqui é de Davi. O Senhor tem despojo para você. Mas a ordem do Senhor é para você se fortalecer em mim, não é para desistir, não é para abrir mão, é para continuar lutando. Não é para deixar suas emoções falar, não é para ser levada pelas feridas, é para você se abrir para ser curado das feridas. Não é para você pagar o mal com o mal, é você andar em fidelidade. Lembrando que o Senhor confirma os passos de um homem bom. E o Senhor vai confirmar os seus passos. E você vai ser restituído. E vai ter despojo na sua vida em nome de Jesus. Se você crê nisso,
Eu quero que você diga: eu creio, Senhor. Eu creio que eu vou ter restituição. Fale agora as áreas da sua vida que você precisa ser restituída. É o seu casamento? Fale: eu vou viver a restituição no meu casamento. Eu vou viver a restituição na minha vida financeira. Eu vou viver a restituição na minha saúde. Eu vou viver a restituição dentro da minha casa. Vai ter alegria. Os meus filhos vão ter alegria, vão ser libertos. Eu vou viver a restituição. E depois que o Senhor me restituir tudo, Ele vai me dar despojo. Eu vou ter motivos ainda para me alegrar ainda mais. Eu vou ter condições de celebrar a Deus ainda mais, porque o Senhor vai mandar acréscimos na minha vida. Você crê nisso? Se você crê, vou encerrar o vídeo agora. Você vai parar e vai fazer uma oração em cima dessa palavra. Falando as palavras que eu falei aqui. Senhor, eu tô aqui para me fortalecer no Senhor. Eu tô aqui para te consultar o que eu faço agora. E aí o Senhor vai te guiar todos os dias. E assim vai ser todos os dias desse ano. Coloque cada dia deste ano diante do Senhor. E vai consultando, e vai dando os passos, e vai guerreando. E haverá despojo e restituição para a glória de Deus. Amém? Se você crê nessa palavra, comente aqui: eu creio e eu recebo. E Deus fará coisas extraordinárias na sua vida. Em nome de Jesus, Deus abençoe. E até o próximo Bíblia Aplicada. Vamos aplicar a Bíblia na nossa vida diária e os sinais irão nos acompanhar em nome de Jesus. Um beijo, Deus abençoe.